sexta-feira para você que está em casa, acompanhando nós sempre com você. Aqui na TV Imaculada Conceição já é contagem regressiva, é isso aí, ó. Sexta-feira agora nós teremos Diga Sim Evangelização, a gente já está se preparando aqui, terminando agora, finalizando os VTs, pra gente fazer uma programação toda especial, né? Quem acompanhou, de repente, aí as redes sociais, viu um pouquinho do que foi gravado no sábado já, o programa das crianças. Vai ter Diga Sim pro nosso pequeno Milit aqui também. Então, olha só, você não pode perder sexta-feira agora, tá? Nosso Diga Sim Evangelização. E é uma semana que nós pedimos um carinho e uma atenção redobrada da sua parte conosco. Exatamente, rezando por nós, por essa obra de evangelização e pelos novos milites também que farão parte da nossa família consagrada. Você é um dos grandes responsáveis por fazer tudo isso acontecer, por essa obra de evangelização acontecer. E nós nos sentimos muito abençoados por tê-los na nossa família, nessa família consagrada à Nossa Senhora, consagrados à Imaculada. Fique conosco hoje no nosso programa, então. Nós vamos falar sobre a diferença de sentimentos entre homem e mulher. Olha só que assunto bacana. Daqui a pouquinho a gente vai receber a psicóloga Luciana Rezende, que vai bater esse papo com a gente. Hoje, dia 7 de novembro, é aniversário do nosso querido operador de áudio, Daniel. Daniel, um beijo pra você. Deus abençoe. Sabe essa musiquinha que vocês ouvem no fundo? Então, Daniel coloca pra gente, ele que controla tudo aqui, os microfones, é o Daniel. Então, Daniel, um beijo pra você, viu? Deus abençoe sempre, mais e mais. E um beijo também especial para todos os radialistas. Hoje, dia 7 de novembro, dia do radialista. Então, um beijo para todos os nossos amigos da Rádio Imaculada Conceição, né? Os que trabalham aqui, são formados em rádio e TV também, trabalham aqui com a gente. E um beijo todo especial, tá bom? Rádio que nunca perde a sua mística, né? Disseram uma vez que a televisão ia tomar conta e deixar a rádio de lado. Jamais. E que bom que todos nós temos esse espaço nos meios de comunicação, não é mesmo? Quero agradecer mais uma vez a Boutique Nancy Maia, que me veste mais um dia aqui no nosso programa. A Boutique Nancy Maia que fica na rua Almirante Sadoc Sá, número 168, no bairro Copa Fé. E o telefone de lá, muito simples, 3326-1138. 3326-1138. Boutique Nancy Maia. Gente, eu não posso me esquecer, um beijo para dona Lídia também, nossa voluntária da manhã aqui, que também fez aniversário hoje. Já cantamos parabéns para ela, né? Já demos aquele abraço especial, mas dona Lídia, ó, um beijo para a senhora também no seu coração. Vamos rezar então, né? Vamos rezar mais um dia aqui no nosso programa Sempre com Você. Iniciando mais uma semana, essa semana com um gostinho todo especial para nós. Porque vem aí, Diga Sim a Evangelização, e nós, claro, estamos preparando tudo para fazer sempre o melhor para você. Porque nós sabemos que você dá o seu melhor para nós. E é por isso que nós também devemos devolver para você na mesma medida, na mesma quantidade, na mesma proporção. Não é mesmo? E a palavra de hoje, o que Padre Kolbe nos diz hoje é assim: a Eucaristia é a força da alma. A Eucaristia é a força da alma. Muitas são nossas fraquezas, não é mesmo? E quem é o nosso sustento? A Eucaristia, que é a força da alma. Nós não sabemos muitas vezes o motivo das nossas fraquezas, tantos problemas que nós enfrentamos. E quantas vezes nós encontramos aquilo que nos preenche? Nós encontramos a fortaleza de fato na Eucaristia. Nós somos cristãos católicos e nós podemos agradecer a Deus porque nós temos a Santa Eucaristia, que é o próprio corpo de Cristo, que é o Senhor presente em nós e que faz questão de fazer morada dentro do nosso coração. Muitas pessoas vão fazer agora, né, esse mês agora de novembro, primeira Eucaristia. Imagina a ansiedade no coração. Quantas vezes eu estive triste, né, pedia para que o Senhor viesse me preencher profundamente. E o Senhor me preencheu dessa forma, através da Santa Eucaristia. Essa é a centralidade da nossa igreja. A nossa igreja ela é cristocêntrica. Nós temos, claro, Maria, que nós não podemos deixar de lado, porque ela foi a primeira que comungou. Maria foi o primeiro sacrário vivo que nós tivemos. Mas a nossa igreja, ela é cristocêntrica. Tem Jesus na Eucaristia como o seu centro. Sabe que é por isso que muitas vezes nós pedimos para que nós sejamos iguais a Maria? Assim mesmo, cheio de defeitos. Eu sou cheia de defeitos. E com o tempo, o Senhor vai mudando a nossa vida, nosso coração. Depende muito daquilo que nós queremos, né, para nós.
precisa uma mudança verdadeira no nosso coração e um desejo de mudança. Não que essa mudança vai acontecer de uma hora para outra, mas que pode ser que até que demore. Mas a intenção, a menor intenção de ser melhor já é amor. E a menor intenção de ser melhor, aliada à Santa Eucaristia, transforma o nosso coração. Eu não sei o que você tem passado, né? Às vezes você está aí na sua casa me vendo falar, me ouvindo falar, e fala assim, mas eu comungo todos os dias, eu sou de missa diária e nada acontece. Se o Senhor, que é o Senhor, não está conseguindo produzir algo diferente dentro de você, é hora de você repensar os seus pensamentos. Pensar aquilo que está no íntimo do teu coração e se você tem dado abertura o suficiente para que o Senhor venha te transformar. Nós temos a graça, nós que somos cristãos católicos, a graça de olharmos para a mesa da Eucaristia, para aquele banquete que nós somos convidados, né, todos os domingos ou diariamente, e dizermos que nós vemos Jesus. De que nós acreditamos que ali é o corpo de Cristo. Não é como se fosse, é o corpo de Cristo. E quando nós comungamos, é o Senhor que faz parte de nós. É o Senhor que vem, né, preencher o nosso coração e nós nos tornamos também sacrários. Olha que importância que nós temos para o Senhor. O Senhor podia ter feito qualquer coisa, apenas ido embora, né, partido, ressuscitado e pronto. Mas antes dele morrer, ele fez questão de se deixar num corpo para nós. Se deixar em forma de pão, em forma de vinho, em forma de corpo e sangue, para que nós pudéssemos viver. E esse de fato alimenta a vida do cristão. Se você é cristão católico, a força da Eucaristia te alimenta e te faz viver. É o nosso combustível para a nossa alma, para as nossas dificuldades diárias. É onde eu me escondo, é onde nós devemos nos esconder. Como diz Padre Kolbe, a Eucaristia é a força da alma. Seu corpo vai arregar, sua mente vai arregar, muitas vezes. Mas se você tiver Jesus na Eucaristia dentro de você, por mais que você por uma situação ou outra não possa comungar, mas durante a comunhão, né, se coloca de fato de joelhos, se entrega de fato a Jesus e quer que aquele Jesus, mesmo que espiritualmente, esteja dentro de você, a sua alma se torna revigorada. Você fica diferente. E de dentro para fora vai mudando a nossa vida. Que a Imaculada nos ensine sempre a sermos esse sacrário vivo. E que nós possamos entender como é que nós estamos cuidando do sacrário, né, para receber esse Jesus. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós e por todos quantos não recorrem a vós, especialmente pelos inimigos da Santa Igreja e por todos quantos são a vós recomendados. São Maximiliano Maria Kolbe, rogai por nós. Imaculada Conceição, rogai por nós. E hoje o nosso tema é diferença sentimental aí entre homens e mulheres, né? Vamos entender um pouquinho a racionalidade, né? O lado emotivo dos dois. Vamos tentar entender até mesmo uma convivência melhor dentro de casa, não é mesmo? Com pai, com mãe, com namorado, com noivo, marido, não é mesmo? E para isso eu recebo mais uma vez aqui a Luciana Rezende para conversar com a gente sobre esse assunto. Só pega o assunto cabreiro para você, né, Lu? Bem-vinda, né, Lu? Hoje o assunto tá quente. Tá quente, você viu? Mas eu acho ótimo, porque aí a gente vai aprendendo a se conhecer também. E eu acho importante isso, porque a gente não sabe o que passa na cabeça do outro, né, Luciana? Principalmente na cabeça masculina, né? Conversava com uma amiga minha e falava assim, é uma incógnita. Os meninos devem estar, ó, tudo rindo, mas é uma incógnita pra nós. Assim como eles dizem que nós também somos. Eles dizem e pensam a mesma coisa. Exatamente. Tem até aquelas piadinhas, né? Pega aquele livro assim, enorme, como entender uma mulher. Isso. Mas acho que isso é importante, né, Luciana, pro bom convívio. E acaba virando uma brincadeira, e eu acho que isso é saudável, né? Tem gente que diz, olha, o dia que você entender uma mulher, pode escrever porque você vai ficar rico, né? Porque realmente é muito complexo e a gente vai falar um pouquinho disso hoje, né? Essa complexidade e a diferença de gênero, masculino e feminino. É verdade. Vamos começar por aí, então, essa diferença? Bom, isso já começa desde o nascimento, na verdade, né? Porque é real e a neurociência explica isso pra gente melhor, que há diferenças realmente no cérebro, né?
Então, algumas diferenças cerebrais do gênero masculino e feminino. E por isso que acaba tendo diferenças na forma de resolução dos problemas, a forma como encara a vida, o dia a dia, o comportamento diário, né? Então, existe uma série de diferenças aí que faz com que o funcionamento masculino e feminino parecem assim, são totalmente diferentes, mas na verdade isso é bom, porque isso é complementar, né? Que graça teria se todo mundo pensasse igual, né? Claro que a gente está falando aqui, a gente sabe disso. Existem todos os tipos de personalidades diferentes também, independente do gênero. Mas de uma forma geral, a gente vai falar dessa diferença de gênero, né? O masculino e o feminino, tá? E a gente sabe que uma das questões de senso comum, e não é só de senso comum, porque isso a ciência explica, é que realmente os homens têm a tendência a ser mais racionais, enquanto as mulheres mais emocionais. Será que isso tem a ver com os nossos acessórios que nós temos demais, as mulheres? Porque assim, a composição física mesmo, tô falando da mulher, ela é bem mais complexa, né? Eu recebi uma vez aqui, esses tempos atrás, uma ginecologista. E ela dizia justamente isso, né? Que até mesmo às vezes a resistência contra determinadas doenças, né? Pela mulher tem mais acessórios, a mulher está mais suscetível do que o homem. Eu acho que tem uma questão aí orgânica, biológica, né? Isso. Quando a gente fala cerebral, a gente está falando de formação dos neurônios do cérebro e a gente está falando de questões biológicas mesmo, que diferem muito, né? Do organismo feminino e o masculino. Mas o nosso assunto aqui é a psique, né? Então, quando a gente fala de psicologicamente falando, de fato, não é assim impressão. Os homens são muito diretos, muito objetivos, muito racionais. E nós, mulheres, né, somos mais, assim, emocionais, coração. A gente pensa muito todas as possíveis consequências antes de tomar uma atitude, especialmente quando é com relação ao outro, né? O que o outro vai achar, o que o outro vai sentir, como é que ele vai se sentir se eu fizer assim ou não fizer do outro jeito. E o homem não, ele fala assim, olha, tem que fazer, tem que ser feito, então vamos lá, né? Ele não pensa muito nisso, porque o objetivo dele é, vamos resolver, de uma forma mais rápida, né? Não que o nosso não seja também, né? Por isso que às vezes a gente não comenta, às vezes, nossa, eu tenho uma amiga que fala pra mim, né? Você tem um cérebro muito masculino. Eu tenho umas amigas que me falam, nossa, você é muito homem. Porque a pessoa consegue administrar as coisas assim, de uma forma uma característica muito masculina. Isso. Né? E pode acontecer, né? Então, mas por que isso pode acontecer? Porque, na verdade, as mulheres que parecem, né, têm esse cérebro, esse funcionamento masculino, é porque acabaram desenvolvendo também essas áreas cerebrais mais desenvolvidas naturalmente no homem, porque tudo é possível da gente aprender ao longo da vida, né? Então, por exemplo, a gente já falou aqui um outro dia sobre a matemática, né? A matemática, só você lembrar lá da época de escola, não eram os meninos que tinham mais facilidade? Até hoje, a impressão que eu tenho é isso. Ainda é, né? Os meninos têm mais aptidão com a matemática, justamente por ser exatas? Exato. Mas quantas mulheres engenheiras agora nós temos? Né? Engenheira de produção, engenheira mecânica, enfim, todos os tipos de engenharia. E cada vez mais tem mulheres na engenharia. E tem um detalhe interessante, né? Que é quando a gente entra em contato com a área acadêmica, a gente percebe o seguinte: as mulheres que entram nesses cursos, nessas profissões mais analíticas, mais objetivas, né? Muito da área que precisa muito do racional e da lógica matemática, elas acabam indo até o final. Às vezes os homens desistem antes, porque isso tem a ver com uma outra característica que é diferente. Olha. Entre homem e mulher. Os homens são muito acomodados, eles gostam das coisas mais fáceis. Então, aquilo que ele tem facilidade, ele vai tranquilamente. Se tiver que fazer um grande esforço, ele tem a tendência a desistir. Enquanto que a mulher gosta do desafio e ela acaba, então, sendo mais determinada quando é necessário esse esforço, porque isso acaba abrindo um repertório maior para que ela desenvolva novas habilidades, novas competências, e isso desafia. E aí ela acaba finalizando, mais concluindo, e essa notícia que a gente tem, que quando as mulheres entram nesses cursos mais difíceis, elas têm maior incidência de que vão até o fim, enquanto os homens desistem mais. Olha que interessante. E olha só, se o homem for inteligente, ele vai grudar na mulher para poder continuar, né, Luciana? Mas as mulheres inteligentes também sabem que precisam dos homens, né? Porque, exatamente. Na verdade, existe aí a questão da complementação entre os gêneros, que é tão importante. Verdade. Luciana, dizem que a visão masculina e a visão feminina
elas são bem diferentes, né? Não que um não tenha uma visão, né, do outro, mas a mulher parece que consegue olhar aqui, que nem você falou, olha lá na frente, mas a visão mesmo, olha a frente, olha do lado, sabe o que está acontecendo do lado. O sistema visual. Exatamente. Isso tem, lógico, a ver aqui também, né, Luciana? Também, né? Porque, na verdade, está tudo aqui dentro, né? O nosso cérebro, ele comanda todo o nosso lado psicomotor aí, né? E as nossas habilidades internas e também a psicomotricidade. E realmente, com relação à visão, o sistema visual mesmo, né? A gente fala que os homens, eles têm uma capacidade maior espacial. Ele consegue reconhecer vários elementos. Enquanto que a mulher, ela tem uma visão mais periférica. Então, a gente consegue ver o que está acontecendo à nossa volta, enquanto que o homem está olhando aqui, né? A gente brinca que ele está aqui. Por isso que quando a gente está viajando do lado, a gente vê tudo, né? Isso. O pode estar dirigindo, não, mas eu passei ali, eu vi tudo ao lado. E às vezes o homem falando, não vi, não tinha isso. É por isso. Exato, porque ele está ali concentrado à frente dele, né? Inclusive, tem um índice interessante sobre isso, viu? Os homens falam que as mulheres não sabem dirigir, não é isso? Não tem as brincadeiras e tudo mais? Olha, eu provo que não, eu provo que a gente sabe dirigir. E tem uma estatística, né? A estatística é o seguinte, que os acidentes, as batidas de carro, que são as mulheres, as motoristas, acontecem mais lado da frente e trás do carro, enquanto que os homens, as laterais do carro. Por conta dessa falta de... essa redução da visão periférica, que é maior na mulher, e o vice-versa, né? A mulher, ela tem essa mais visão periférica e menos o frente e trás, que o homem se coloca melhor na direção. Bacana, o Jean tá rindo de mim ali, ó. Ele tá rindo porque ele fala que eu dirijo bem, entendeu? Ele fala, não, Antoniela dirige bem. Então, ela é um pouquinho nervosa, mas ela dirige bem. Você falando disso esses dias, eu achei engraçado. Eu fui almoçar, né? Um restaurante aqui perto. E aí tinha uma vaguinha pequenininha pra estacionar o carro. E eu falei, eu estaciono em qualquer lugar. E eu fui estacionar, todos os homens que estavam na mesa viraram. Eles ficam assistindo. Pra olhar. E eles ficam assim, deixa eu ver se ela vai conseguir. Exatamente. Aí eu estacionei, quase que eu falei, agora vocês podem bater palmas pra mim. E não bateram? Mas, não bateram palmas. Já aconteceu comigo. Olharam, voltaram a comer, mas ficar todo mundo assim, né? Mas eu acho que isso é bacana. E eu acho que essa questão, né, do homem ser cérebro e da mulher ser coração é um complemento mesmo. Pensa, o que seria do corpo humano só com o coração ou só com o cérebro? E um ajuda o outro, né? Então ajuda. Então há questões que as mulheres ajudam e contribuem com os homens e há questões que nós somos ajudados por eles, porque eles têm uma forma diferente de pensar e de ver a vida mesmo. Às vezes facilita pra gente, né? Sim. Mas você tá pensando dessa forma, é só isso e aquilo. Eles são mais práticos. Eu não tinha olhado. Mas é bonito também quando o homem, por exemplo, ele tá apaixonado por alguém, né? Aí o amigo, aí ele vem e fala pra você assim, me explica, me faz entender. E a gente mostra o outro lado também, né? Isso é bonito. Isso é legal. Por que o homem ele é mais racional, Luciana? Porque tem essa questão do córtex, né? Cerebral mesmo. De áreas do cérebro que acabam sendo mais expandidas. Então, a área lógico-matemática, racional do homem é uma área maior do que a da mulher dentro do cérebro, né? Então, são essas conexões neurais aí. Enquanto que a parte da emoção e da comunicação é o nosso lobo frontal aqui, que a mulher tem essa área um pouco maior do que a do homem. Então, por isso, nós somos mais comunicativas, né? Exemplo disso, né? O homem, quando a gente está perdido em algum local, um endereço novo, ele se recusa a perguntar, né? E a primeira coisa que a gente quer fazer é parar o primeiro que encontrar na rua para poder perguntar como é que eu faço para chegar naquele endereço. Então, essa é meio que uma característica. Por quê? Porque ele sendo racional e lógico, matemático, ele falou, não, eu tenho que resolver, porque isso é simples. Então, ele não admite ter que perguntar, né? E pra gente isso é muito fácil, porque pra gente isso encurta, né, o caminho, porque em vez de ficar dando voltas. Então, essa é uma pequena característica que tem todos esses livros aí que mostram a diferença entre homens e mulheres, e aí se você quem já, né, leu algum deles, sabe do que eu tô falando. E isso, você falando isso, me leva a pensar assim na gente, às vezes, que a gente mesmo, tá? É melhor se controlar quando eu falo, deixa fazer do jeito que quer. Né? Porque às vezes você causa até briga, né, nessa situação. Eu sempre falo assim, Luciana, que todo homem, todo casal tem que ter filho casal, né? Porque poder entender, se né? reconhecer. Exatamente, o pai com a filha, né? A mãe com o filho, isso é muito legal, né? Porque assim, tem situações que, por exemplo,
O pai, ele não entende na esposa, mas aí ele vai entender na filha. Quando a filha tá chorando, por exemplo. Muito tem pais que falam assim, né? Chega de chorar, porque pro homem é muito fácil do chega de chorar, né? E aí ele fala, mas você não tá entendendo, né? Chega de chorar. E às vezes com a filha ele vai entender um pouquinho esse lado também. E eu acho que é importante. É muito, e é interessante isso que você está dizendo, Antonielli, pelo seguinte, é só você observar, por exemplo, um pai que só tem filhas. 3 ou 4 filhas mulheres em casa. Eles costumam o quê? Né? Até porque nós também somos produtos e influenciados totalmente pelo ambiente onde nós vivemos. Então preste atenção, um pai de só meninos e um pai que só tem meninas, filhos, né? Então esse pai de meninas apenas, ele acaba mudando, né? Ele acaba também se tornando um pouco mais flexível, mais calmo, mais emotivo, porque ele vai aprendendo isso, né, com as suas filhas, com a sua esposa. E o homem, pela natureza, tem essa mais rigidez, essa racionalização, e se ele tiver só meninos, filhos, ele vai querer transmitir isso também. Então preste atenção, quem tem aí família, vizinhos, observe a diferença. Bacana, a gente começar a observar a partir de agora. Nós vamos para um rápido intervalo agora, mas olha só. Você que está em casa quiser participar com a gente, 3349-1015, ou então 984-1999-38. Nós vamos para o intervalo agora, mas eu vou chamar a previsão do tempo, pode ser? Não dá para chamar a previsão ainda? Então tá, nós vamos para o intervalo, quando a gente voltar, a gente vê a previsão do tempo. Sai daí!